Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras e de programas sobre a Palestina, né, muito propiciado pelo Ricardo Galvanese, né, que faz parte do Grupo de Solidariedade à Palestina. Nós temos 2 convidados agora para trazer assim a experiência em campo. Não é isso? Vão dar palestra hoje à noite na Universidade Católica de Santos e muito gentilmente aceitaram estar aqui com a gente. Então, a Cláudia Mendes, ela é uma ativista da causa palestina, com experiência, né, com famílias de refugiados, vai contar aqui a sua experiência. Muito obrigada, Cláudia, pela gentileza. É um prazer estar aqui. E também, agora, o Rafat Al-Najim. Al-Najjar. Al-Najjar, quase, hein? Al-Najjar. Difícil, gente. O Rafat Al-Najjar. Obrigada, é palestino, vive aqui em São Paulo há pouco tempo, inclusive desde 22, e vai contar a história, porque toda a família dele se encontra em Gaza, palestino de Gaza. Não é isso? Muito obrigada, Rafat. Eu agradeço, muito prazer estar com vocês. A gente é que agradece. E também o Ricardo Galvanese é professor da Católica de Santos, da área de pós-graduação em educação, e faz parte, é coordenador deste grupo de solidariedade à Gaza. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Né? É um prazer, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de conversar com essas pessoas tão queridas, né? E que vão trazer, pode ser assim, né? Às vezes a gente fica trabalhando o conceito, etc., né? Mas a gente esquece da concretude, da experiência humana, né? Do estar lá, do viver lá, do trabalhar com quem está vindo de lá, refugiado. Então, eu acho que, né, a experiência de vida de vocês dois, para nós, né, é um grande presente para nós aqui nesse programa, para nós hoje à noite na palestra que vocês vão dar lá na Universidade Católica de Santos. Então é isso, obrigado. É isso. Então, gente, fica com a gente. Já sabem, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe o vídeo com certeza, porque é mais um vídeo em prol da causa palestina para trazer conhecimento e furar a bolha aí da mídia hegemônica que não mostra a realidade, o que é que está acontecendo. Então, não percam essa oportunidade, tá bom? Fica com a gente. Então, Cláudia, vamos começar com você. Vamos. Como é que você se envolveu nisso? Eu estou vendo que você é muçulmana, não é isso? Sim. E se envolveu com essa causa palestina. Sim. Como é que conta a sua história um pouco? Bom, eu sou convertida já há 5 anos, né? E eu não estou aqui como vai profunda conhecedora em história nem em política. Eu estou aqui como mulher, como humana. E qualquer um pode estar aqui no meu lugar falando também sobre a causa palestina, independente da fé, né? Porque é inaceitável nos dias de hoje que continue essa ignorância quando temos acesso à internet. Isso eu digo para quem tem acesso à internet, né? Porque só vive no escuro quem quer, hoje em dia. Né, há anos atrás, quando aconteceram outras, né, guerras, né, como a Segunda Guerra, ninguém tinha acesso. Você estava aqui no Brasil, você não tinha acesso. Você não tinha redes sociais. Então, assim, os seus avós, seus pais, sei lá, né, mas estavam aqui. O que está acontecendo lá? Está tendo uma guerra. Mas as atrocidades ninguém sabia. Né? Hoje não, hoje está aqui para a gente ver. E nós juramos, né, os nossos avós, pais, assim, o mundo inteiro, que jamais aconteceria isso novamente. E nós estamos vendo muito pior, né? O que está acontecendo hoje é inaceitável, né? E o mundo está gritando e clamando por justiça. E os governos, a gente não vê fazer nada, né? Então, se nós também não fizermos a nossa parte, conscientizar as pessoas que isso não está longe de nós, isso é realidade para nós, faz parte como humanos. Esse é o trabalho, essa conscientização. E não é porque eu sou muçulmana, ou mesmo que eu não fosse. Ser muçulmana só me aproxima mais de pessoas que eu tive contato, que hoje são amigas, pessoas que tiveram que sair de suas casas, deixaram seus lares,
as suas memórias por sobrevivência. Então, isso me aproximou, né, como muçulmana. Deixo aqui desmistificando que ser muçulmana não quer dizer que eu sou árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe, né? E isso todo mundo às vezes confunde um pouco, né? Então, porque na Palestina você vê, nós temos muçulmanos, nós temos cristãos, né? E então qualquer um pode estar e lutar pela causa palestina, né? Isso é um trabalho de todos. A fé, a religião, o que ela ensina são valores. Valores como empatia, compaixão, misericórdia e justiça, né? Mas isso está intrínseco em todos nós. A gente tem que simplesmente todos os dias exercitar esses atributos, né? Então qualquer um pode lutar pela justiça e qualquer um tem que ter ser consciente do que está acontecendo, né? Sim. Esse acho que é a maior preocupação nossa e esse trabalho todo em cima disso. É a conscientização. Você falou pelo fato assim de ser muçulmana, né? Mulher muçulmana facilitou, digamos assim, o contato com famílias, né, de Sim, refugiados. Muitas. Elas vêm lá da Palestina, como é que é, de Gaza ou outras Eu regiões? Vou até comentar isso à noite também. Eu outro dia fui fui convidada para jantar numa casa de uma família palestina, né? E que até se tornou amiga e tal. E eles fizeram um jantar, a gente conversando. Graças a Deus, eles já estão instalados, muito bem instalados. As crianças já estão na escola. Eles vieram naqueles primeiros voos que o Brasil enviou, né? Conseguiram ainda vir naqueles primeiros voos. Aí, na hora do jantar, assim, ela me mostrando as fotos, que era da casa dela, o quartinho das crianças, tudo lindo. Aí foi quando chegou as fotos de tudo destruído. Então, aquilo você vê ali, na sua frente. Então, as crianças entre escombros. Aquelas crianças que estão ali do seu lado. Então, e hoje elas estão aqui, recomeçando a vida, tiveram a oportunidade de recomeçar a vida. Mas e quantos não? E quantos estão lá passando por isso, na mesma situação? Então, quando você vê uma coisa dessa tão próxima de você, a dor deles passa a ser a sua dor. Já não é mais uma dor tão distante, né? A dor é a mesma, você sente isso. Então, isso que me fez sempre, por esse contato todo, né? Me fez sentir mais, me fez falar, ter consciência que eu preciso mostrar isso para as pessoas, eu preciso trazer essas pessoas para a realidade. Não aquela distância de TV, aquela distância de redes sociais só, e as pessoas fingem que não existe, que não está acontecendo nada, né? Mas o mundo já, como eu falei, né, está gritando e clamando por justiça, e é assim que a gente vai continuar. Então, foi isso, como muçulmana, essa proximidade foi, e não só uma família, foram várias, né? Conheço várias. Conhece várias, né? Sim, vamos contar, explorar mais, né, a sua experiência. E, Rafat, você está aqui no Brasil desde 22, mas você saiu da Palestina? Desde 20. De 20? Ah, de 20. No final, 19, na verdade. Último mês, 19. Você saiu? Não, eu saí antes, 18. Em 18? Foi pro Egito, do Egito para a Turquia. Na verdade, eu me formei em Gaza e depois eu já Você se formou em quê? Matemática e educação. Aí depois eu comecei a pensar, eu não tenho futuro aqui, já vou sair. Aí comecei naquele processo longo, cansativo. Fazer passaporte, procurar um país que você pode ir, ele pode te dar um visto, né? Aí comecei nesse processo, achei Turquia dava visto. Aí para você passar no Egito tem que ter visto, hein? Fiz o visto. O visto foi lá para eu sair de Gaza, passar de Rafah. Aí tem que ficar na fila. Ficando na fila, às vezes demora, sua vez demora 1 ano ou mais. Aí, para não demorar, aí você pode pagar uma propina. Pagando a propina, eles colocam você na frente. Mas mesmo pagando a propina, você vai passar por as etapas. Você vai chegar, vai ser fiscalizado pelo
governo do Hamas, depois o governo da Autoridade Palestina, depois o governo do Egito, que por trás deles também tem a Nação Unida e também Israel, que fiscaliza tudo. Então, você vai ser fiscalizado por várias etapas, né? E depois você vai passar aquele caminho no deserto do Sinai, e lá cada uma distância você tem um checkpoint de exércitos egípcios tem que fiscalizar, ver se está certo, porque é área militar lá, né? Então, o tempo que você atravessa Sinai demora quase um dia. Aí chega lá no Egito, eu tentei ficar no Egito uns meses, mas eu não deu certo, porque eles têm os motivos deles de segurança, e esse aqui atrapalha nós, que palestinos de Gaza atrapalha nós. Porque eles focam demais, fica dando em cima, de olho, onde você vai, onde você volta, de quem você é e tal. Aí eu falei, não, vou pra Turquia. Aí foi pra Turquia, como eu tinha visto. Fiquei lá 1 ano e meio. O meu plano era ir pro Canadá, mas não fui pro Canadá. Fiz escala aqui no Brasil, aí acabei ficando aqui. Tentei resolver para continuar para onde eu quero, mas não deu certo. Aí chegou a pandemia, fiquei preso. Fiquei preso 2 anos. Aí por isso falei 2002. Depois de 2002 eu comecei a sair no mundo aqui, ver. Foi lá no Brás, comecei a comunicar com as pessoas, fazendo negócios, trabalhar. Não falava nada, né? Não falava. Não, assim... mas tem os primos, né? Em 2022 eu comecei lá no Brás, aí tem muitos primos lá, muitos árabes. Aí lá você fala árabe, fala uma palavra em português, 2, 3. Cada dia você evoluindo mais aos poucos, né? Português. Aí eu vi nesse momento que meu destino aqui, então eu tenho que me virar. E para me virar eu tenho que aprender a falar. Eu tentei sem falar, você vai trabalhar, não vai morrer de fome, mas você não vai crescer. Aí eu falei, não, Rafa, você vai aprender. E eu comecei a fazer amizade com brasileiros. Os brasileiros são bons nesse sentido, que eles fazem amizade mesmo que você não fala, eles deixam você falar à vontade, você não tem aquele travo que fica com medo se eu falo errado, se eu falo certo. Não, o que você fala eles aceitam. Então, isso é uma coisa legal. Isso que me ajudou a quebrar a vergonha, não falar com vergonha, mesmo falando errado. Tem uma história minha, se eu falo para vocês, dá uma risada. Lá no Brás, os caras, quando carregam um rolo de tecido, eles correm e falam, pesado, pesado, né? Falando pesado, na minha cabeça, eu aprendi português assim, vendo as pessoas falando, ele fala isso, a reação do outro, significa isso. Às vezes, aprendia dessa forma. Para mim, pesado era licença. Licença. Dá licença. Pesado. Isso. Exato. Eu entrando no metrô, indo nos lugares, eu falava pesado. Exato. A pessoa, Ninguém... o pessoal olhando para mim assim. E ficava quietos. Eu ficava com cara vermelha. Será que eu falo a pronúncia errado? Eu tento ver a pronúncia, escutando as pessoas na rua. Aí depois eu trabalhei na casa de um árabe, aí eu falei para ele pesado. Ele olhou para mim, que pesado, você não está carregando nada? Falou em árabe, né? Eu falei, não significa dá licença? Ele falou, não, dá licença. Aí ele falou a palavra. Pesado significa pesado, uma coisa pesada. Agora já sei, porque essa aqui é uma das coisas, se tem outras coisas. Eu aprendi também, como aprendi na rua, aprendi no dia a dia, aprendi como os brasileiros falam, não é o português clássico, Depois, quando eu fui aplicar os documentos para a cidadania, ele foi obrigado a fazer um curso de 40 horas. Eu fiz só para ter certidão. Aí eu fiz, mas eu aprendi assim, no dia a dia. Por isso as pessoas acham que eu falo bem português, mas eu não falo português. Se foi uma conversa detalhada, profunda, assim, eu me perco. Tem muitas coisas que eu não entendo quando bem detalhado. Então, cheguei aqui, fui lá no Brás, trabalhei, comecei a ver as pessoas o que eles fazem, vender roupa, tá bom. Eu vou começar a vender. Comecei a vender sacola carrinho na feira madrugada.
Depois da sacola ao carrinho, eu vi que eles vendem roupa. Mas eu vou vender roupa também. Aí, a pandemia, as pessoas não podiam vir para São Paulo, né? Comecei a tentar ter contato de gente no interior, em outros estados. O que você precisa, eu compro. Você coloca R$1 em cima da peça e já tá tudo certo. Pode ser? Pode. Fiz uns 2, 3 clientes assim, faço entrega pelo ônibus. Depois, falei, se eu compro e vendo, ganho R$1. Por que não ganho 2? Eu vou fabricar. Aí eu fiz um curso de modelista e costureiro. Para aprender como funciona o negócio. Depois que eu aprendi, eu comecei a comprar tecido, faço modelagem da peça e manda cortar, manda costurar e vendo. Aí eu dobrava meu lucro, né? E assim foi. Eu fabricava por semana 2, 3 mil peças. Muito. E manda. Aí quebrei algumas vezes. Que o pessoal lá tem muitos golpistas, assim. Uma vez deu golpe que o costureiro, a oficina que eu costurava, ele mandou pra gente que tá aprendendo a costurar. Eles costuraram tudo errado. E era um cara ilegal. E para você ir atrás dele, você não vai conseguir. Todo lá um rolo lá no Brás. Eu falei, fiquei quieto e falei, vai pra frente. Fiz mais uma vez, outra vez deu do cara do tecido. Eu escolhi os tecidos, ele mandou cores tipo azul A, azul B, sabe? Tem que chegar perto para ver a diferença entre são peças, um vestido que peça aplica do lado da outra, aí eu monto o vestido. Aí o azul, esse aqui é diferente desse. O vestido custava para mim tipo R$30, R$34, eu vendi por 10. Então, depois dessas 2 vezes, eu me desanimei de fabricar mais, porque eu precisei sozinho. E eu falava bem pouco português, usava tradutor, muito cansativo. Não tem nenhum apoio, nenhuma pessoa aqui de confiança que eu possa confiar, deixar. Parei. Voltei a comprar coisas prontas e vender. Agora, eu fiz de uma outra forma, assim. Eu comprava a quantidade de uma pessoa que fabricou já. Você tem quantas? Tem 1000 peças. Eu compro todas. Por quanto? Quando eu fabrico ela, por exemplo, ela custava 10 e ele fala 11, tá bom, vale a pena. Eu compro por 11 e tiro o risco. Não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça. Aí eu comecei a fazer assim, até as pessoas começaram a voltar, ir pro Brás, sozinhos, fazer as compras deles. Aí eles preferem assim, baixou muito o mercado de entregar. Agora o mercado de você abrir uma loja online e vender online. Para você, varejo, atacado não vale muito a pena agora. Então eu fiz assim, eu falei, tá bom, vou parar de fabricar, de vender essa bagunça. E eu me interessei em outra área, a área de cultura. Eu sou calígrafo. Aí nessa área, me chamaram algumas vezes uns ONGs, você tem algumas coisas de cultura aqui? Eu sou calígrafo, tá bom, a gente precisa você mostrar essa cultura para as pessoas. Você topa? Topo. Foi lá, fiz oficina, ganhei um cachê, fiquei feliz. Opa, legal. Aí eu comecei a melhorar esse trabalho, mostrar a cultura de uma forma mais detalhada para as pessoas. Eu tenho um projeto, então vamos fazer uma oficina de 8 encontros. E as pessoas depois interessaram pela língua. Você ensina? Sim, eu ensino, claro. Desde 14 anos de idade eu sou professor. Então eu dava aula, eu voltava da escola, dava aula de reforço para as crianças, dos parentes, do vizinho, e eu era o melhor da escola, até da cidade. Sempre foi o melhor. Então todo mundo confiava em mim. Eu dava aula melhor que o professor. Aí era muito satisfatório para mim ensinar as crianças e ver que eles aprenderam. Eu fico tão feliz. Até hoje, quando eu conheço algo e passa para o outro, eu fico muito satisfeito, fico muito feliz por dentro. Eu aprendi com meu pai, por exemplo, construção civil. Eu sei fazer tudo na obra. Então, eu pegava obras no começo também no Brasil aqui. Trabalhava com roupa, pegava obras. Quando eu pegava obra, chamava um ajudante. Sempre eu tento ensinar ele para ele. Primeira coisa, para eu descansar um pouquinho, em vez que eu levanto, por exemplo, cortar peça de azulejo, piso, ele corta para mim. E outra coisa, ele aprende e ganha melhor.
Então, satisfação para os dois, para mim e para ele. Eu falava para ele, cara, você está ganhando, por exemplo, R$100 por dia. Você pode abrir sua mente um pouquinho, você vai ganhar 120, 150, 200. Depois você vai pegar serviço sozinho. Então, vai, não para de... Não seja folgado. Não precisa. Vai atrás e você aprende, prospera. Então, sempre eu gostava de ensinar. E isso foi crescendo. Aí depois aumentaram os alunos. Muita gente começaram a me procurar para aulas. Aí eu falei, eu usava material, livros dos outros, às vezes da minha mente. Abre a aula, já começa a explicar, tudo organizado na minha mente. Mas com muitos alunos não dá. Aí eu fiz o primeiro livro, apostila do primeiro módulo, fiz uma apostila de leitura, uma apostila de segundo módulo, uma apostila de caligrafia. Organizei tudo. Agora eu tenho várias turmas, eu tenho vários alunos. É mesmo? E eu tenho um site que eu vendo online. E esse aqui tudo me ajudou. Eu fiz o site e os alunos começaram a crescer no momento que eu estava precisando muito. No momento que começou esse genocídio lá em Gaza. Minha família toda está em Gaza. O único que está fora de Gaza sou eu. Então, nesse momento, muito trabalho. Então, menos preocupação, né? Quando você fica ocupado com trabalho, com vida, você não fica naquela situação triste, depressão, né? Preocupação. Aí, muito trabalho, satisfação, porque você está trabalhando, ganhando dinheiro, você está conseguindo pagar suas contas, ajudar sua família, fazendo seu futuro. Se você está conseguindo isso, então você está bem. Está bem. Apesar que você sabe que tem coisas... Eu me sentia fraco, eu me sinto ainda fraco, que eu não consigo parar aquele genocídio, não consigo salvar eles, não consigo fazer algo que garante a segurança deles. Mas conseguindo ajudar eles a não passar fome, nos momentos que todo mundo está passando fome lá. Você consegue chegar à ajuda? Consegue. Mas a ajuda que chega, por exemplo, manda $1.000, chega lá uns 600, 700. Porque ela passa várias etapas e cada etapa eles tiram uma porcentagem. Mas mesmo assim, não tem... você vai aceitar porque a gente precisa esse dinheiro chegar. Então eu fazia assim, eu trabalhava, ajudava, e eu estou tentando trazer eles para cá, pensando no futuro deles quando eles virem para cá. Eu não ajudava a minha família, só os outros também. Às vezes entra uma pessoa pelo Instagram, pede ajuda. Infelizmente... E isso aqui é uma coisa que me deixou muito, muito triste. Que lá na faixa de Gaza, na Palestina em geral, na faixa de Gaza mais, nunca teve um mendigo. Você nunca encontrará, jamais você encontrará uma pessoa que dorme na rua, uma pessoa pedinte que fica pedindo moedas e tal. Nunca. E agora todo mundo virou por causa daquela situação. Então, eu fico tão triste, tão triste. E tem muita gente que aproveita, né? Não é todo mundo que entra pedindo pra gente verdadeiro. Uma pessoa está passando necessidade lá. Então, o que eu faço? Eu tenho um irmão lá, eu falo para ele, olha, a pessoa que entra em contato comigo, me dá seu contato. Onde você mora? Em tal lugar. Eu falo, Abdallah, vai lá, vê a situação dele, se ele precisa, dá para ele uma ajuda, entendeu? Vai lá. E tem gente que quando eu falo para ele assim, ele some. Então eu já sei que ele não é real. Ou ele, às vezes, uma pessoa que está morando na Europa está pedindo porque... esse aqui me deixou muito triste. Tem muita gente que está aproveitando, roubando, tá? E tem gente que está passando necessidade e a gente não consegue chegar até eles para ajudar eles. Sim. A região que a tua família mora não foi bombardeada? Foi. A gente tem 4 prédios, as 4 estão no chão, não tem nenhuma casa. Não é nossas casas só, eu estou falando em geral. É nós e os outros também. Sim, porque a minha família não é melhor que as outras famílias que estão lá. Todo mundo está passando necessidades, todo mundo está sem casa. Esses dias choveu bastante, a água entrou nas barracas, molhou tudo. E fiquei muito triste vendo aquilo. E isso que eu não consigo fazer algo para parar isso, o sofrimento deles. E eu quero trazer eles para cá, não estou conseguindo, porque muita burocracia.
Meu governo fez algumas levas no começo, depois ele parou e não quis mais. Então, eu me esforço para ajudar, para fazer diferença, mas eu sou uma formiguinha, que o trabalho dela muito pouco, comparando com o tamanho do sofrimento, das coisas que estão acontecendo lá. E o Arafat foi o primeiro amigo palestino meu, né, Arafat? Foi o meu primeiro Eu amigo sou palestino. muito- Eu falo que eu conheço, né, várias pessoas, mas ele foi meu primeiro amigo mesmo. Eu sou E uma até pessoa hoje, muito né? Receptivo. receptivo, isso. Então, a pessoa chegando até eu pego aquela imagem. Essa é uma pessoa boa, merece todo o carinho, todo o respeito, toda a atenção. Até ele provar o contrário. Provar o contrário, eu já descarto. Já era. E eu dei o claro. exemplo, né, de uma família palestina, né? Essa que eu fui até jantar na casa deles. Mas eu tenho o maior exemplo aqui do meu lado, né, assim, de força mesmo. Esqueceu de mim. Resistência. Não, nunca esqueço de você. Mas, assim, de força e resistência, porque toda hora eu estou perguntando, né, como está a sua família, como está ainda. Assim, a gente fica apreensivo, E como né? é que você conheceu ele? Como que a gente se conheceu? Eu fazia... Não, não foi na Mesquita, Lá no não. Brás? Lá Onde no você Brás? mora, que tem a Cielbra. Mas é na Cielbra e na Mesquita, nos dois juntos. Ah, nos dois, né? Nos dois, mas a gente Foi no ficou Brás, amigo. né? Não, Não, no Brás não, não. tecidos. Não foi no Sim. Brás, mas... Não foi, mas foi na Cielbra. Ela tá fazendo curso numa escola que fica na frente da de minha casa. jurisprudência islâmica. E aí Isso, ele estava mudando, né? Eu estava reformando a casa que eu tô agora. E ela estava lá, eu vi ela algumas vezes, vi ela na Mesquita. E a gente foi fazendo amizade. Então eu falo assim, ninguém mais próximo que ele, né? A mim, né? Que eu tenho e saber E ela de tudo gosta isso. de amizade, então. Então o meu negócio é networking, né? Como fala, eu falo com todo mundo, eu agrego todo mundo. Ela dá atenção para todo Então, eu mundo. dou atenção para todo mundo. Mas ele é meu amigo pessoal e, assim, eu sempre tenho essa preocupação com ele, com a família dele. É o que eu falei, quando a gente está próximo, tudo muda, né? Entendeu? Não é mais, o palestino, é meu Sim, amigo. tem alma, entendeu? né? Tem alma, tem rosto, A história tem nome, alma. né? Então, isso diferente. faz muita diferença. É muita diferença. Faz a gente mudar o olhar completamente. No começo desse genocídio, eu fiquei Quando eu recebi as notícias do 7 de outubro, falei, que palhaçada é essa, gente? Vocês estão de mentira. Você fala para mim, uma formiga atacou um elefante. O que ela fez, essa formiga no elefante? Então, esse elefante agora ele vai trabalhar bem para pagar todas as formigas. Então, eu fiquei muito preocupado. Aí começou, bombardearam uma casa que era tia do meu pai e morreram 44 pessoas. Nossa. Num bombardeio só. Nossa Senhora. Aí minhas pernas gelaram e eu fiquei numa situação muito difícil. Eu não saía de casa, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém, Meu Deus, já... O mundo vai acabar agora, lá em Gaza. Fiquei muito preocupado, aí depois... Só olhando as notícias, toda hora pega o celular. Pega o celular, liga para minha família, liga. Vocês estão bem? Tá? Bombardeiam todos os cantos, todos os lugares. Daqui a pouco vem... de cada dia tem uma notícia pior que outra. O primo da minha mãe... Fulano, eu não gosto de falar números. São muitos, mas eu não gosto de falar o número, porque cada um deles, ele tem a história. Cada um deles, ele teve sonho, ele construiu bastante. Então, eu acho injusto, muito injusto, a gente só falar que ele mais um, ele é um número. Não, eu não gosto. E fiquei tão triste, o que me deu força para começar a vida, as pessoas que são próximas. Meus alunos, vamos voltar a fazer aula, vamos. Os amigos me encontravam, me davam abraço, me davam carinho. Sim. Aí depois eu me aproximei da minha esposa, a Bruna, aí comecei a me distrair, encontrar ela, sair com ela, ir com ela, voltar com ela. Ela está sempre, nos fins de semana praticamente, eu
ficava muito triste, porque eu ficava sozinho, eu moro sozinho. Aí eu ocupava os fins de semana com ela e assim comecei a melhorar. Aí, pegava mais força. E cada vez que eu melhoro, eu pego mais força, eu trabalho mais, produzo mais. Comecei a importar coisas e vender no site. Vendo coisas da Palestina, lenços e outros acessórios, alimentos também. Então, essa aqui me ajudou bastante também. Venda e tal. Muito ocupado, então melhorei. E fiz eventos. Quando vejo que meu trabalho que eu faço, ele dá um resultado, eu fico tão feliz também. Fiz uma feira de cultura palestina e veio muita gente. Eu estava esperando assim uns 300, 400 pessoas, mas veio quase 5.000 pessoas. Foi Eu mesmo. fiquei chorando de tanto Gente, mundo. Na rua, nossa. A rua foi inteira, Foi. a pessoa fila, 200 metros fila só para entrar. Lá do lado Eu da fiquei Paulista. chorando porque na não rua do lado da consegui. Paulista ali. Sim. Nossa, Você fez uma feira Aí eu fiz de produtos palestinos. uma feira cultural. Cultural. Eu fiz dança palestina, música palestina, tatuagem palestino, bordado palestino, caligrafia palestina, Então, você árabe. agregou muita gente de lá, né? Fiz bastante coisa, comida, Aglutinou muita gente, né? doce, bebida. O pessoal ficaram muito loucos pela qualidade da feira, só não demos conta. Eu pedi desculpa. Aí eu falei, segunda-feira eu vou fazer uns passos 10 vezes a mais. Fiz, e mesmo assim bombou, não demos conta de nada. Foi também, né? Eu tô Outra. pretendendo. Já eram palestinos que estavam aqui? Era uma colônia palestina aqui? Não, Como é são que era? brasileiros que vieram na feira. Não, mas para você, As os pessoas demonstradores. que estavam, os expositores. São palestinos, né, filhos. A parte da comida e o doce, eu peguei familiares que vieram de Gaza nesses últimos levas. Eles têm vergonha de participar. Eu falei, tá bom, vocês cozinham e a gente vende lá na feira, vocês ganham. E a gente também ganha. E eles fizeram parte da alimentação, comida, o doce. O bordado teve uma moça que ela é descendente, e do henna também. A caligrafia foi eu. O música era um cantor palestino. E a dança também tem um grupo palestino, que não conseguimos chamar eles, mas chamamos um grupo libanês. Dança com música palestina. Deu muito bem. Foi muito legal. Tem a página a página da feira, feirapalestina.sp, São Paulo. feirapalestina.sp. Lá a gente avisa sobre as próximas. Dia 14 de dezembro, se Deus quiser, vai correr mais um. Vai ter outro. Vai ter outro. Vai. Se Deus E quiser. vai ser um Legal. sucesso igual, né? Até é bom repetir a data. Que dia que é? Dia 14 de dezembro. 14 de dezembro de 2025. Isso. Então, já convidamos todos aqui. Porque Segue a página lá no Instagram e lá vocês vão encontrar. É um sábado ou não? É um domingo? Acho que domingo. Domingo? Domingo. Então, já fica o convite aí no segundo domingo de dezembro. Exatamente. E qual local que vai ser? O local era definido, mas agora vai mudar. Vai mudar um local maior. Estamos negociando. O pessoal ainda não deram resposta. Sim. Mas vai ser no centro de São Paulo. Tá. E vocês vão divulgar qual que é o endereço? feirapalestina.sp. Pronto, já estou seguindo aqui. Feirapalestina.sp. .sp. Olha, acho que Vai pode até conseguir, depois olha aí. colocar na descrição, né, do vídeo. Né? Colocar podia na ser, descrição. né? Vai até Feira- conseguir ver as O duas Rafat últimas aqui, feiras, ó. né? Que foi um sucesso. Feira Olha, Palestina. com outro menino. Tiago Ávila. Do podcast? Esse aqui é o da Flutilha. Do podcast também. Sim. Ele era o líder do grupo brasileiro para a Flutilha. Ele que tá. O Thiago. Então, sim, o Thiago, Que né? legal. Então, porque sabe que no dia... Agora eu estou na dúvida, mas a gente depois coloca a informação direitinho aí na descrição do vídeo. O pessoal lá da Missão Anglicana, aqui em Santos, que fica no bairro do Macuco,
eu não sei se é dia 6 ou dia 7 de dezembro. Você falou que 6 lá. Falei 6, né? 6 de dezembro. Vão fazer uma espécie de festa de cultura palestina. Então, quem sabe até, né, depois já entro em contato aí com vocês, quem sabe, né, já troca alguma coisa, quem sabe Legal. daqui a um tempo a gente traz uma... Pediram em levar essa feira, de tanto sucesso que ela fez, em outros estados, mas eu não tenho condução, eu sou sozinho. Sim. A minha esposa que me ajuda, então eu não dou conta. Eu falei assim, tem despesas, se há alguém que pode pagar, eu vou. Sim. Mas eu fico, assim, faço projeto e tal, porque leva tempo, não é assim fácil já. 10 minutos já fiz o projeto. Leva tempo, fazer tudo direitinho. Aí tem gente que fala, tá bom, vamos fazer. Aí esperou a resposta dele. Ficou pronto, eu tô pronto também. Porque acho que isso é uma coisa, assim, muito importante, né? Porque a arte culinária, a dança, a música... chama atenção e nos aproxima, né? Porque eu acho que hoje... Humaniza. Né, tá acontecendo, humaniza, exatamente, né? E porque você teve, pode ser assim, há toda uma ação no Ocidente para desumanizar o árabe, para desqualificar o islamismo, para menosprezar a população palestina, etc. E eu acho que, assim, paradoxalmente, esta ação violenta, né, dessa dupla, né, Israel e Estados Unidos, com, pode ser assim, a bênção da Europa, né, acabaram dando um tiro no pé, né, porque assim, essa carnificina, esse massacre, esse genocídio que acontece em Gaza, de certa forma, ultrapassou aquele discurso que Israel tentava apresentar como se fosse uma ilha de democracia, de civilização no meio dos bárbaros. Quer dizer, isto tudo caiu, né? E hoje, pode ser assim, cada vez mais pessoas no mundo estão olhando Gaza e estão falando assim, olha, né? Primeiro, isso é inaceitável. Né? Segundo, são nossos irmãos. Terceiro, que a Cláudia falou, né? A sensibilidade, a empatia. Então, a dor dos palestinos hoje começa a ser sentida na pele de pessoas nos 4 cantos do mundo. E eu sinto muito isso na universidade, que a gente tem feito esse trabalho. Até a gente tem 2 eixos lá, né? Conscientização e sensibilização, né? Sobre o genocídio em Gaza e a opressão que o povo palestino sofre. Sim. E eu acho que essa aproximação, né, através da arte, da música, da comida, da dança, etc., traz a concretude do humano, né? Porque uma coisa assim, o conceito, o palestino, o brasileiro, né? Outra coisa é o Rafat. Estou até aprendendo a pronunciar direitinho o nome dele aqui, né? Então, Al-Najjar, tá certo? Olha lá, então já... Então, então, assim, quer dizer, por exemplo, é saber falar o nome, né, direito, né? Porque ninguém gosta de ter o seu próprio nome trocado, né? O filho se chama João, se chama de André. Eu tenho muito nome trocado. Né? Eu também, a gente sofre isso, eu me acostumei. Você já... Agora, eu acho que é muito bonito isso que vocês estão fazendo, porque, assim, é o caminho pelo qual, né, as pessoas vão se conectando, né? É a sensibilização. É a sensibilização. Eu né? acho uma forma de resistência também. Eu falo assim, a resistência, ela não pode ser só pegar uma arma, lá no combate, não. Mostrando cultura, a arte, uma resistência. A cultura é uma resistência. Uma pessoa, escritor que escreve um livro, fala das histórias da Palestina, uma resistência. Um jornalista que fala uma notícia da Palestina, uma resistência. Gente que faz e grava um podcast, é uma resistência. Um pai que levanta de manhã e ir para trabalhar, para sustentar a família, para manter o povo vivo, em pé, é uma resistência. Todo professor que ensina na escola da educação e informa as pessoas é uma resistência. Todo médico, advogado, todo mundo pode praticar resistência de formas diferentes. Então, uma forma de resistência é mostrar a cultura. Não é à toa que os regimes assim totalitários, né, o nazismo, ou a ditadura aqui, a primeira coisa que fazem é fechar teatros, é queimar livros, né, prender
intelectuais, prender também os trabalhadores, né? Invadir os sindicatos, tudo que é de organização dos trabalhadores, sindicato, né? Espinha dorsal da luta. Mas essa parte da cultura, ela é a primeira vítima a ser atacada. Exatamente. Sim. Eles pegaram O muitas coisas da nossa É a cultura. primeira coisa, né? O conhecimento E o Islã, é engraçado que a primeira palavra revelada, né, do Alcorão foi Ikra, que é leia. Né? Então, o que nossa religião até fala é para você buscar conhecimento. Não tem fim. O conhecimento não tem fim. Então, você buscar, ler, né? Saber o que está acontecendo, saber a fundo. Não como as pessoas sabem hoje, é muito raso, né? As pessoas dão opiniões com informações rasas, né? Fake news. Então, eu ouvi isso, propaga aquilo, né? E não é assim. Eu sofro com isso. As pessoas vêm discutindo comigo pelas fake news que eles escutaram. Tem gente que manda para mim, vocês queimaram bebês, estupraram mulheres. Onde isso é fake news? Onde você viu isso? Eu vi. Aquele dia encontrei uma senhora velha na feira. Começamos a conversar, eu e ela. Ela falou, esse aqui tem que acabar. Os dois. Ela falou os dois. Falei, como os dois? Os dois, você está comparando uns monstros com gente civis, mulheres, crianças? Falou, todo mundo matou criança. Falei, os palestinos mataram criança? Ela falou, sim, no forno. Falei, você viu? Ela falou, pior que vi. Ela fez aquela cara, pior que vi. Que velha nojenta. Falei, meu Deus, falei assim, que raiva, que ódio, gente. Que isso, de onde ela arrumou esse tanto... essa aqui tá suja por dentro. Eu falei pra ela, você tá comparando... Eles falam, mataram 1.200 lá no festival, né? Você tá comparando uma pessoa que matou o ocupante dele, 1.200, e outro que matou 70 mil. Mais de 2/3 deles são crianças e mulheres. Você tá fazendo eles iguais? Ela olhou, não sei, tem que parar... Sabe aquele pessoa que fica enrolando? Ele por dentro, ele tá cheio de ódio, mas ele... Mas não sabe nem por quê, porque ele não tem conhecimento. Ele não sabe, ele nem assim. Quando falam, né, que nós somos antissemitas, né? Nós não somos antissemitas. É isso que os israelenses, os sionistas querem colocar, né? Não, nós somos anti-sionistas. Né? Sionista, fascista, sim, nazista, e nós devemos ser, incentivamos a ser mesmo. Semita, todos aqueles povos são. Sim, semita. Inclusive, antes da criação do Estado de Israel, judeu, cristãos, muçulmanos, todos viviam em paz, né? Teve preconceito, não teve problema. As crianças brincavam na rua, nunca falou para ele, um falou para o outro, você é judeu, você é cristão, você... Não, nunca, não existia isso na Palestina. Era um plano de colonização e de ocupação, de ter poder naquela região, e foram por isso. Nada a ver com a religião, porque a religião nunca teve problema lá. Os muçulmanos, pelo contrário, os muçulmanos são obrigados a cuidar dos cristãos e dos judeus. Sim. Se eles estão vivendo num país islâmico, um país que tem governo islâmico, que segue a lei islâmica. Cuidar. Eles têm direito mais que os muçulmanos. Isso que os cristãos no mundo, os judeus, a maioria deles não sabe. Porque pra gente, muçulmanos são povo de livro, povo de Deus também. Você tem que cuidar deles, tem que ser um idoso que está passando essa dificuldade, você tem que dar auxiliar para ele, dar bolsa, dar cuidado, uma grávida, um bebê. Todos eles têm esse direito de cuidar. E eles não servem exército também. Então, são protegidos. Fizeram uma demonização, né, dos muçulmanos, porque os Estados Unidos e outras potências, mas Estados Unidos principalmente, fomenta grupos terroristas para derrubar governos que não são alinhados a eles. Sim. Exatamente. Não é? São seus aliados. E aí, depois, esses caras... E, às vezes, quando esses grupos também se colocam contra, que foi a Al-Qaeda, né?
se colocam eles que contra, criaram. aí eles... guerra contra o terror, aí fica o quê? Todo muçulmano não é identificado como terrorista, com alguém que não sei o quê, tem que ser combatido. Radicais. Sim. Quer dizer, Extremistas. A maioria desses grupos foram criados pelo imperialismo. Estados Unidos. Os Estados Unidos. Sim. E a maioria deles, eles fazem um trabalho bem perfeito. Então, eles estão treinados. Até o ISIS, por exemplo, nos vídeos que eles... O filmagem, todo mundo ficou surpreendido. Que filmagem é essa? Isso aqui não é filmagem de gente bárbara, burra, gente que mora no deserto. Numa aldeia. Na caverna, na aldeia, não é? Não. Essa aqui é uma montagem de uma pessoa que trabalha para Hollywood. Uhum. E depois o cara tava com barba assim, com roupa de muçulmano. Depois que ele termina o trabalho dele, ele volta para os Estados Unidos, tira a barba, raspa, careca e vai viver lá vida boa. Uhum. Então, eles trabalham para sujar a imagem do Islã. Eles trabalham. Até eles pegam crianças, por exemplo. Eu vi uma amiga minha, tantos vídeos fala bem do Islã, ela nunca mandou uma para mim. Aí, uns dias atrás, uma mandou para mim um vídeo que o cara lá numa caverna, sei lá, ele ensinando criança. O que você vai ser quando você vai crescer? Ele falou, um homem bomba, vou colocar bomba e vou explodir. Matar quem? Matar quem não é muçulmano. Uhum. Eu olhei assim. Respira, Rafa, respira, não responde, porque se você responde, você vai responder. E eu fiquei quieto, falei, não vou responder, não. Deixa Porque essa essa é a boa falta de conhecimento. Já de tanto conversei com ela. A informação rasa, né? Essa amiga, eu já conversei tanto com ela, expliquei detalhes sobre... Eles têm muitas dúvidas e você explica e eles mantêm aquelas ideias. Eles concordam com você. Ah, não, tá certo, tá legal. E eu mostro provas. Eu sou muçulmano, eu sou um maior exemplo. Eu tô com você aqui 6 anos. Alguma vez você viu alguma característica, alguma coisa, com desrespeito, já viu? Não. E por que você mantém essa ideia na sua cabeça? Você acha que eu vou matar você? Você acha que eu vou pegar uma bomba, colocar? Você acha? Eu tenho um cara disso? Você tem medo de sair comigo? Eu sou o pior deles. Imagina que se você tá com um bom muçulmano. Então, sei lá, parece que o cérebro deles já tá bem sujo. Que, já sabe, tá condicionado, né? Sabe uma coisa? Eu comparo eles. Todo mundo, né? É uma manipulação geral. Comparo essas pessoas que, como você pega um balde e coloca nele sujeira. E agora você quer limpar ele, mas ele tá em pé, assim. Você já pega uma mangueira de água e coloca. Você precisa de muita água para limpar. E para esse balde fica com água limpa. Você pode, colocando uma água, diminuir a ebulição da água, do sujeira, né? Mas você precisa de muito. Aí eu falo, às vezes, não vale a pena esforçar para mudar a cabeça de uma pessoa. E às vezes falo, não, tem que continuar lutando, explicando, informando. Isso aqui é uma obrigação nossa. E por isso eu vou em qualquer lugar que eles me convidam para falar, para explicar. Eu falo, explico, não canso. A Cláudia falou para mim, a gente precisa ir lá na universidade. E eu gosto de ensinar, de falar, conversar com gente graduada, gente educada, gente entende, gente leia. Não é gente da rua, que não é que significa que a pessoa da rua não é legal, não. Mas ele pega informações nos lugares errados, no grupo do Zab, no pastor dele que ele domina ele, no líder político dele que domina ele, não deixa... eu falo, não é gente da rua, acho que eu peguei a palavra errada, o gado. O gado. Que você... dá o sinal para ele, ele cai atrás de você, do líder dele. Comportamento de rebanho. Eu não sei como você, como professor, o que você está sentindo nessa geração, né, nova, nessa geração, a geração Z, né? O que você está sentindo? Eu tenho uma filha, né, dessa geração e eu acho que eles são muito mais abertos, muito mais receptivos para tudo isso, né? Eles buscam entender mais. Então, eles não são tão manipulados. Eu sinto isso.
Você como professor, o que você sente? Eu tenho observado esses eventos que a gente está fazendo na Universidade Católica. A gente fez roda de conversa, palestras, né? E o que eu tenho observado, até eu comentei com o Emir Murad, que teve na Católica na semana passada, veio aqui no programa, gravou o programa aqui, e convido a todos aí que acessem o episódio, né, com o Emir Murad, porque ele dá uma aula, né, da história, porque a gente olha assim, não, mas o genocídio está acontecendo agora, mas há todo um contexto de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, que degringolou essa relação que, como o Rafat, tô me aprimorando aqui, como o Rafat, né, havia dito, que era uma relação harmônica. A gente, né, metade do século XIX, na Palestina, né, conviviam judeus, cristãos, islâmicos, né? Aí vem a ideologia, o projeto sionista, isso vai degringolando, né? Então, o Emir Murad fez uma retomada muito rica. E eu reparei uma coisa na palestra dele, na palestra do Alid, em outras palestras. A gente tem aqui em Santos um refugiado palestino também, que é o Gerard. Ele fez uma palestra também, junto com o Hassib, que é lá da Mesquita. Eles vieram falar, enfim. E o que eu estava observando, né? Hoje em dia, na universidade, você chama nomes ótimos. Assim, o sujeito tem pós-doc na Noruega sobre tal assunto, tal. Aí você junta os alunos para eles assistirem, né? Presta atenção, 10 minutinhos depois entra no mundo Zap. Ah, daí você olha, né, aquela turma toda, todo mundo olhando aqui, isso é uma o verdade. Sujeito dando uma palestra espetacular lá na frente, né? Mas eles entram no tem uma mundo hora Zap que- e acabou, Sim. né? E o que eu tenho observado, isso que você coloca, Cláudia, é que esses eventos, o nível de atenção dos alunos tem sido inédito, né? Eles ficam grudados, eles ficam Eu percebo isso também. Quando ouvindo, né? Por quê? eu fico com vergonha às vezes. E assim, quer dizer, agora, o que eu entendo é o seguinte, eles estão, muitos deles não estão com essa cabeça de rebanho, de gado, né? Sim. Estão vendo que está acontecendo uma coisa estranha, porque eles são muito... Veja como as coisas são paradoxais, né? A mesma maquininha que faz com que eles se distraiam e seja difícil estudar, é a maquininha pela qual os palestinos estão denunciando, Sim. né, a carnificina. E, Né? e os jovens são muito rápidos, eles acessam isso com muita E eles estão facilidade. vendo, né? É criança amputada, criança com o corpo queimado, mulher grávida sendo metralhada, velhinho sendo destroçado pelas bombas de Israel, etc. Então, eu acho que isso tem despertado uma curiosidade, eles estão tentando entender, né? Então, agora, claro que todo grupo social, né? Infelizmente, hoje a gente tem uma difusão de uma visão neofascista no mundo, né? Então, até outro dia, eu estava até comentando que a gente estava falando com o Alid, um negócio que para mim foi absolutamente chocante pelo relato, mas também pela reação, que foi exatamente, saiu essa semana, estão alguns relatos de presos pelo Estado de Israel que conseguiram denunciar as práticas de tortura, de estupro, as coisas mais abomináveis, utilizando, enfim, né, penetração com cabo de madeira, etc., e com cachorro. E mesmo assim foram, ovacionados assim, de uma forma que... Como assim? E o que eu fiquei assim, chocado quer dizer, utilizavam, né, cachorros para estuprar mulheres e homens presos pelo Estado de Israel. E o que eu fiquei mais chocado, eu fui olhar os comentários, né, foi uma matéria que saiu no Instagram e tal, e daí fui olhar os comentários. Gente, tinha um sujeito lá que disse, fiquei com pena do cachorro. Sim. Aí eu fico pensando, uma pessoa que posta um comentário desse, ele
perdeu totalmente a noção de dignidade da pessoa humana, o mínimo moral que um ser humano precisa cultivar para conviver. Não importa se é de direita, de esquerda, religião A, B ou C, o que for. Agora, assim, quem posta um comentário desse, quer dizer, primeiro assim, quem pensa uma coisa dessa já seria um absurdo. O sujeito vai e posta um comentário desse que vai ser lido por milhares de pessoas. Sim. Né? Você precisa ver os comentários nas páginas de rede social deles. Às vezes eu sigo alguns canais de notícias lá. Aí quando aparece notícia de casa, eu entro para ler. Tudo escrito em hebraico, mas clica lá, vê tradução, você vê. Você vê quanto ódio, quanto gente desumana. Essas aqui nunca chega no nível dos humanos, nunca. E o incrível, assim, por que essas pessoas... Né? E por que uma pessoa dessa, que se você chamar e falar assim, olha, você conhece um pouco da história da Palestina? Não, nada. Você já foi lá? Não. Você tem algum parente lá? Não. Né? Eles estão bebendo do quê? De uma construção narrativa, né? Promovida pela extrema-direita no mundo inteiro, né? Pessoas evangélicas que muitas vezes estão seguindo ali a palavra de um pastor, né? Quer dizer, claro que a gente nunca pode criar nenhum estigma contra qualquer religião, qualquer grupo. Agora, algumas né, denominações evangélicas, católicas, ultraconservadoras, etc., passeando com a bandeira do Estado de Israel. Né? E daí você vai e pergunta, vem cá, mas você sabe que a pessoa é incapaz de explicar qualquer conceito. Ou seja, ela é simplesmente um subproduto de um processo de dominação ideológica que desumaniza uma população inteira, né, e faz com que essa pessoa endosse aquilo que é mais abominável. Né? Quer dizer, a mesma coisa de você encontrar, né, na década de 30, 40, um sujeito fala assim, olha, viu o que o Hitler tá fazendo lá com os judeus? Sim. Vi, gostei. Quer dizer, é inconcebível, né? Uma pessoa... Acho que é importante, nesse programa do Walid, Walid, já troquei a consoante, o Walid. Ele traz um dado que eu acho que é importante, né? A opinião pública mundial que virou, assim, antes o que o Estado de Israel era intocável, era democracia, era isso, era a civilização lá no Oriente Médio, caiu por terra, e a maioria ele traz dados de opinião pública mesmo, de pesquisa, né? De quase 70% ser contra e 20% ser a favor do Estado de Israel. Então, assim, eu acho que cada vez mais esse trabalho de divulgação, esse trabalho de conhecimento, de conscientização, de sensibilização, e aí são das diversas áreas, eu acho que você falou, e o Rafat também, sobre a cultura, né? Que a resistência, você pode ser um médico, pode fazer a culinária, fazer a dança, isso é cultura, isso é resistência. Isso tem dado resultado no sentido da opinião pública agora enxergar, né, cada vez mais que se trata de um genocídio, uma carnificina, que isso é desumano. Então, assim, sempre vai ter o resquício, acho que é importante isso, dos que ele chamava dos marcianos, aí, mas que a gente chama, né, dessas pessoas loucas aí que vão apoiar esse tipo de coisa, e que você coloca, são pessoas que têm já, acho que o ódio, né? E mais, tem os robôs, sabe? Que tem robôs, aquelas fazendas de celular, que você pensa que é alguém que está fazendo o comentário, aquilo lá não existe ninguém. Então, eu não duvido. Eles criaram um grupo... Um grupo de pessoas que falam árabe até. Eles ficam fazendo, como que fala? Esqueci a palavra. Fazer os árabes brigar entre si. Tipo, comentar como se fosse um árabe da Arábia Saudita. Que tem a causa palestina.
vai, você entendeu? Pra jogar um contra os Então, outros. é pra... olha os da Arábia Saudita. Comentar Aí Eles ódio brigam deles. entre si. Ele briga entre si Fomentar o ódio, pra né, entre Pra os fazer... fomentar. Pra fomentar isso. Para entre os fragmentar, né? Isso. Segmentar. Exatamente. Aí comenta em nome do... O cara coloca a Dividir. bandeira do Egito, por exemplo, bandeira do Iraque, bandeira da Jordânia, e fica xingando os palestinos, ou um xinga o outro, mas na verdade eles não são reais. São gente que está trabalhando lá. Um grupo, Israel, criou, você queria milhares de contas, e só vai lá comentando. Esse que é o seu trabalho. Para fazer eles brigar entre eles. Ou Eu acho carregar importante a ódio. gente colocar isso, um- porque senão eu acho que é claro que existe, mas a gente jogar muita tinta nisso e ver que o trabalho está dando resultado, que o caminho está certo, né? E até no próprio Estados Unidos ele coloca, né, pesquisas com pessoas que votaram em Biden, que são contra, pesquisas que votaram em Trump, que a maioria é contra, a maioria republicanos, a maioria contra o que está acontecendo, e democratas também, né? Ele tem uns dados muito importantes. Eu acho que é o caminho, está dando essa furada de bolha, essa que você de se pouquinho referiu em no começo. pouquinho, né? Cada um vai falando, se importante. posicionando, né? Dessa forma e é que nem eu falei, os jovens eles são muito mais fáceis de assimilarem e aceitarem, né? A verdade, muito mais fácil. Exatamente. E Você uma coisa... falar para jovens, né? Muito mais, porque eles realmente eles são mais interessados, eles não têm tanto essa, como se diz, a cabeça feita como as pessoas da nossa idade, né? Que sempre, né? A mídia tentou manipular, contra, né? Então eles não têm. Eu acho que eles estão muito mais limpos nisso. Eles estão muito mais abertos. A gente está com problema com quem? Com quem está no poder. Quem tá no poder, ele é a favor de Israel. A favor de Israel, ele continua ajudando, financiando, entendeu? E nós, trabalhadores, nós, classe média e baixa, a gente precisa caçar essas pessoas que estão no poder e a favor de Israel, a favor do genocídio, a favor da matança. E isso que eu falo, que o povo tem que acordar em quem vai votar, sua liderança, você tem que escolher bem. E eu acho essa opinião pública que está mudando, ela pode mudar mais para frente esses líderes que estão no poder e trocar eles por líderes que são menos injustos, mais justos. Sei lá, eu fiquei feliz lá no Nova York. Nova York, então. O cara ganhou um jovem refugiado e tal. Ganhou Uma prefeito vitória. da maior cidade dos Estados Unidos, o muçulmano também. Então, isso que eu acho que nos próximos anos vai acontecendo no mundo. Aquele líder que foi a favor do genocídio, o pessoal não vai votar nele e ele vai perder. Vai ficar para trás e vai ter gente na liderança diferente. Eu sei que aqui no Brasil temos Lula, aquele dos trabalhadores e tal, mas ele está cercado por muitas Congresso pessoas. Nacional. Congresso, terrível. Câmara, né? São maioria lá e eles podiam trabalhar qualquer ação que ele faz. Então, eu acho mais nas próximas eleições as pessoas têm que acordar. Tem que Então, mas quem O logo, Congresso logo também vai tem que tomar caçar conta todo mundo disso? que foi. Alguns você não consegue caçar porque eles já têm uma influência muito forte. Mas tem outros que você consegue caçar. Mas, Rafati, então, logo, logo, quem vai tomar conta disso? Quem vai poder escolher? São esses jovens. É por isso que é tão Exatamente, importante isso que eu estou falando. Daqui, esse trabalho nos próximos nas anos, universidades. a gente vai Sim. ver esses uma jovens, mudança boa. Porque são eles que vão estar colocando as pessoas no poder. São eles que vão estar escolhendo com esse poder de escolha. Então, é neles que tem que ser trabalhado. Tá ótimo. Principalmente, né? Queria fazer mais uma pergunta para a Cláudia e uma para o Rafat. Chique. Então, estou chegando lá. Então, Cláudia, você está lidando muito com esse público. Como que as mulheres refugiadas palestinas enxergam? Porque, assim, eu acho que isso é um fato, né?
culturalmente, o que for, né? A sensibilidade das mulheres é muito grande, né? Então, nós homens, culturalmente, ou pela natureza, aí cada um que faz a interpretação que quiser, a gente ainda, às vezes, muitas vezes é meio tanto quanto embrutecido, né? Então, eu acho que, na minha opinião, né, que o homem é um ser bastante tosco, a começar por mim mesmo, enfim. E agora as mulheres eu enxergo como uma capacidade, pode ser assim, né? Um olhar mais profundo, a sensibilidade, talvez até pela própria questão de gerar um outro ser dentro de si, enfim. Eu acho que é uma outra percepção de mundo muito mais rica e, eu digo, superior, moralmente falando. E como é que você, com essas mulheres que você está trabalhando, com as refugiadas, como é que elas estão vendo essa situação, essa loucura toda desse genocídio? Em primeiro lugar, as mulheres palestinas, elas não podem ser vistas como vítimas. Elas têm que ser vistas como mulheres que têm resistência, de fé, de força e de esperança. Esse é o primeiro passo, né, para como a gente deve enxergá-las, né, e como elas querem também ser vistas, não como vítimas, Sim. mas com essa força toda que elas carregam dentro delas. Então, eu vejo muita força, muita esperança. E as que conseguiram sair de lá, que estão aqui, estão nesse recomeço. Sofrem, óbvio, né? Porque existe uma sensibilidade toda de tudo que está acontecendo, mas elas têm que continuar a vida. Elas têm que ser fortes nesse ponto, de estar com os filhos e dar o melhor agora nesse recomeço. Então, eu sempre digo isso, elas não podem ser vistas como vítimas. Nós temos que vê-las e ter o exemplo delas como força de resistência, fé e esperança. Eu acho que é o ponto mais lindo que a gente pode ver uma mulher palestina. Lindo mesmo. E me emociona. Confesso que dessas imagens todas que a gente tem visto e acompanhado, né? O que me angustia é isso, e a impressão que eu tinha é exatamente essa, né? Quer dizer, elas sentem com talvez maior intensidade, né? E ao mesmo tempo elas têm uma capacidade que eu não consigo entender, né? Como suportam uma situação como essa. Elas produzem resistência. Né? Mulheres palestinas são a máquina de produção da resistência. Exatamente. Ela que educa, ela que cria, ela faz tudo. Então, ela é a produção. Ela é a fortaleza. É a fortaleza. E nesse sentido, queria perguntar para o Rafat, hoje, pode assim, parece que a situação está piorando, porque assim, se o volume de bombas foi reduzido por esse cessar-fogo aí de meio, né, digamos assim, fajuto, mas enfim, por outro lado, está chegando a temporada do frio e da chuva, não é isso? Você está tendo relatos sobre isso? Outro dia eu vi um vídeo, era um casal de idosos, pelo que entendi, estava com uma criancinha, porque os pais da criança tinham sido mortos, quer dizer, os idosos, com uma menina pequena, eles naquele barraco enfim, né, totalmente precário, água entrando, eu pensei, meu Deus, assim, quer dizer, é fome, é bomba, é guerra, é morte, e agora frio. Induzido, e os caminhões com as barracas não podendo entrar no território palestino, com alimento não podendo entrar, né? Eles liberam lá, vem 400 caminhões, eles liberam 20, 30, o restante fica lá com comida apodrecendo, né, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito. O Estado de Israel não permite que isso entre. Você está tendo relatos disso, dessa situação do frio, da chuva piorando? Não? Como é que está isso lá? Então, infelizmente, todo mundo fala para mim, está tendo cessar-fogo já, está tudo tranquilo. Não, gente, não tem o paz para as pessoas viverem. Não tem, 90% de Gaza está destruída, não tem casas, morando nas barracas, se vem aquele tempestade, né? Até alguns ventos vêm e tira a barraca inteira, outro entra água, não consegue dormir a noite inteira, não tem alimento, você não suficiente, tem para não morrer só, mas suficiente, não tem paz para você cozinhar, para você fazer o básico da sua vida, para você ir ao banheiro, não tem banheiro, eles destruíram tudo
para deixar esse povo viver uns 200, como a vida em 200 anos atrás, entendeu? E é isso que eles querem o mundo ver o povo palestino. Olha, eles são muito bárbaros, eles são muito modernos, eles são muito tal, muito burro, muito... eles querem julgar todas as características feias neles. Olha, eles são sujos, come do lado da sujeira, entende? E lá em Israel mostra, não, olha aqui tudo, ruas limpas, prédios modernos, empresas e tal. Eles querem mostrar isso. E esse aqui, um plano deles que faz anos que eles fazem isso. Bombardeia, corta tudo que pode melhorar a vida lá em Gaza, antes desse genocídio até, durante desses anos de bloqueio que eu vou ver lá. Eles proíbem entrar papel para educação, para as pessoas estudarem e tal. Eles limitam a entrada. Tem que entrar só tal. Para quê? Caneta não pode entrar. Ferro não pode entrar. Material que usa no laboratório não pode entrar. Então, tudo que atrapalha a vida dos palestinos e deixar eles bem para trás, eles fazem. E o mundo fala, olha Israel, mas olha, teve muita oportunidade. Ela mama o mundo inteiro. Por isso ela chegou onde ela chegou. Se o palestino ele recebe 10% do que Israel recebe, ele já está muito, muito, muito em cima dela. E os palestinos, milhares de gente formada lá em Palestina, milhares de professores, médicos, engenheiros, eles exportam para o mundo. Os países do Golfo, por exemplo, eles têm... A maioria dos professores deles são da Palestina. A maioria dos engenheiros são da Palestina. Na Europa, milhares e milhares de médicos palestinos. Porque ele não tem oportunidade lá na Palestina, aí ele vai procurar. Eu me formei lá na Palestina e saí. Saí porque não tem oportunidade lá, tô tudo bloqueado. Eu vou lá só para me sobreviver. Às vezes nem consigo trabalhar na minha área, porque tem mais formados que a demanda do país, entendeu? Então... Fizeram um muro, né? Fica difícil. Então, isso que eles querem fazer. E a situação lá está muito difícil, está muito complicado. Muito sujeira, esgoto em todos os lugares. Não tem água suficiente, não tem nada suficiente para manter a vida. Para voltar à vida como era, eu preciso de 20 anos. Só para tirar os entulhos e construir de novo o que foi destruído. E eles estão bombardeando agora no parte que é amarela, né? Depois, não sei se vocês vieram, acordo, essa parte que não tem exército, essa parte tem. Onde tem o exército, estão bombardeando todo dia, destruindo com tanques, com máquinas. Então, não para de destruição. E eles querem mostrar isso para o mundo. Casa. O cessar-fogo foi uma mentira, né? Sim. Mentira. Foi para simplesmente as pessoas se acalmarem e baixarem a guarda, né? Para esquecerem, né? Tudo acalmou. Não. Invisibilizar. Eles continuarem com as barbáries que eles cometem todos os dias. E o mundo assistindo isso, né? Entendeu? Os governos. Sim. Elas se posicionam, tal, mas assim, não tem aquela sanção. Ação, tem que fazer ação para parar. Eu falo, tem que isolar Israel. Isolar ela para. Enquanto ela tem relações bons com os países, ela não vai parar nunca. Pois é. Porque ela cresce com as relações. Potencial. Ela por dentro não vale nada. Eles mesmo, quem está dentro de Israel, ele não vale nada. Nenhum deles vale nada. Todos eles dependem do apoio de fora. Exatamente. Sim, eles são poucos. Além de poucos, eles são gente... mínimo, né? Gente que não presta para nada que estão lá. Só vem um investidor dos Estados Unidos, um da Alemanha, um do... Entendeu? A força de fora que está deixando ela crescendo. Sim. Os Estados Unidos, né, investiu, né, porque o Alip fala que é investimento que eles tratam como investimento 25 bilhões de dólares em um ano. Muito mais, eles investem mais que isso. Todas as empresas de lá são de gente americana com cidadania israelense. Ele é americano. Então, ele fala, o Waze é Israel. Não é Israel. Uma empresa, um cara americano, porque ele é judeu, o judeu ele tem direito de
de cidadania israelense, mas o palestino que foi Mas, expulsado da terra dele, da casa dele, não tem direito de... sim, mas eles não tinham nem israelenses originários, né? Sim. Todos eram, até o próprio Netanyahu, Então. ele é polonês, né? Polonês, né? Não tinha. Vieram Não, todos. todos A maioria vieram. deles, E quem recebeu maioria foi a deles tem Palestina. dupla- É. Os palestinos receberam, né? Então, a gente vê isso, a gente não se conforma. Quem sabe um dia. Gente, você falou, a gente podia ficar aqui conversando, contando, mas a gente, né, vai ter que... Vocês também têm tarefa, né, à noite. Tem. Muito bom. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, Cláudia? Uma Não, finalização? Não. Vamos... Acho que o que eu tinha que falar eu já falei, é conscientização, é todo mundo começar a enxergar as coisas de uma outra maneira e procurar sempre esse conhecimento, procurar saber da história. E só assim as pessoas vão começar a se dar conta de que realmente faz parte da nossa realidade. Isso. E isso não podia estar acontecendo. Ótimo. Obrigada, viu, Cláudia? Imagina, obrigada a você. Rafat? Eu acho que foi legal conversar com vocês. E eu, para quem está assistindo, se informa mais, sempre busca conhecer o povo palestino. Ele muito diferente do que você já viu nas redes sociais, nos filmes, em todos os lugares. Se você não teve contato direto com o palestino, a informação que você está recebendo talvez não é correta. Tá ótimo. Obrigado. Viu? Eu agradeço Vai. muito. Obrigado. Obrigada, Ricardo. E Ricardo? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, a Cláudia e o Rafat, pela boa vontade que eles estão vindo para cá, né, participando aqui do programa. Vão dar uma palestra hoje à noite lá para a universidade. Os alunos, os professores estão ávidos, pode ser assim, né, para entender isso, né, e a concretude dessa experiência. Né, e queria agradecer muito a Eneida, que sempre transforma o podcast num papo, mesmo quando o assunto é um assunto pesado, de dor, de sofrimento. A Eneida consegue transformar, né, esse podcast aqui em uma experiência muito agradável, um bate-papo entre amigos, né, e sempre com o apoio da Julie, que é quem faz toda a estruturação aqui da... Sem Julie nada aconteceria. Sem Julie nada disso estaria acontecendo aqui. Julie. Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço. Sempre. Gente, olha, a gente tem que chegar ao fim, mas não esqueçam de compartilhar o vídeo. É importante a gente furar a bolha aí da mídia hegemônica, que não mostra o que está acontecendo. Vocês tiveram a oportunidade de ver um grande bate-papo, uma grande experiência com pessoas nativas, pessoas que têm relação com refugiados palestinos, né? Saber, a gente tem aí o ciclo de programas, né? O Emir Murad já foi o primeiro, depois o pessoal da FEPAL, o Walid, eu faço confusão. O Walid e a Milena. Não. Melina. A Melina. O Walid Rabah e a Melina. E a Melina, já faz uns dias, Uns né? dias, Eu já confundi. E agora o Rafat e a Cláudia, tá certo? Eu querendo só avisar as pessoas que se eles querem visitar o site também lá, Jerusalém Produtos Árabes. Poder Lá tem repetir? Como é que é? Jerusalém Produtos Árabes. Jerusalém é o capital da Palestina, para mim. Então, tradução da palavra Al-Quds, em português. Porque tem muita gente que levou essa palavra para eles. Eu não aceitei. E eu criei o nome do meu site, Jerusalém Produtos Árabes. Lá tem sobre as aulas, tem sobre os produtos que eu importo da Palestina, sim, claro. seja cofias tal, e alimentos. Quem quiser visitar, fiquem à vontade. Jerusalém Produtos Árabes. Exatamente. Jerusalém Produtos Árabes, tá certo? Gravado. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Obrigada, viu? Pela audiência.